Olá, nessa aula nós vamos continuar falando de capital humano, mas agora nós vamos falar do modelo de Lucas, tá? Que está, né, na parte 3.1 do capítulo 3 e na parte e assim, como conversa também com os modelos de crescimento endógenos AK, que é o que a gente vai ver na quinta-feira desta semana, né? Eles também estão ali no capítulo 8 da versão antiga do livro e capítulo 9 da versão nova, tá? Começando aqui pela motivação, a motivação ainda é a mesma da anterior que a gente viu, né, do modelo de capital humano de Monkey, Homer, Whaley, né, que é melhorar o ajuste do modelo de crescimento de solo aos dados, né, isso acontece porque aqui países diferentes têm diferentes níveis de instrução, de qualificação, de qualidade da educação, né, o, como é que é? Hanushek trabalha com qualidade de educação, trabalha muito né, incorporando o desempenho no PISA, né, e vai comparando os países. Acho que eu vou colocar para vocês também essa referência do Hanushek, que é bem legal também, porque como eu falei qualidade da educação, acho que é bem legal também trazer isso para vocês, né? E esse modelo de Lucas, a gente pode ver esse modelo de Lucas como um modelo de capital humano exógeno, tá? Mas depois a gente vai fazer uma modificação no modelo de Lucas, um outro jeito de olhar para o modelo, em que ele fica um modelo intermediário entre o modelo exógeno do solo e o modelo endógeno AK, tá? Mas a gente vai começar com ele como um modelo de capital humano exógeno, tá? E aqui nesse modelo de capital humano de Lucas, a acumulação de capital humano, ela é feita através do tempo gasto com os estudos, tá? Então aqui é um modelo em que as pessoas investem uma parte né, da vida delas, investem um tempo em se qualificar, né, tanto em educação formal como em qualificação profissional, para poder melhorar o seu desempenho, né, melhorar a sua eficiência no seu trabalho, tá? Então, esse H, que é o trabalho qualificado, né, ele é o trabalhador com uma tecnologia, né, esse capital humano é uma tecnologia aumentadora de trabalho, assim como é a tecnologia, né? Então, as pessoas acumulam capital humano, dedicando tempo ao aprendizado de novas habilidades ao invés de trabalhar, tá? Então, assim, o jeito mais simples de pensar é tem gente que trabalha e tem gente que estuda, tá? Às vezes também não é só estudar, não. Tem aquela parte da vida em que você está formando suas habilidades, né, não cognitivas, né? Então, não é só educação, mas também essas habilidades também que são importantes, certo? Aí, como eu já disse, né, o capital humano, assim como a tecnologia, ele é aumentador de trabalho, né? Então, a gente tem essa função de produção aqui, onde o que a gente tem? A gente tem no produto uma função do capital físico, da tecnologia e do capital humano, tá? Então, vocês estão vendo que é um modelo muito parecido com o modelo do progresso técnico de solo, que a gente já viu nas semanas anteriores, né? E no lugar de ter aqui trabalhadores, tem capital humano. Tá? Então, lá no modelo do solo do progresso tecnológico, teria o L, né, que são os trabalhadores, aqui tem o capital humano, tá? E a gente também vai usar a letra P para representar a população. Tá? Então, os trabalhadores, né, são todas aquelas pessoas, né, que saem da nossa população que não estão estudando, tá? Ou seja, se o menos U vezes a população é o número de trabalhadores, U é a proporção de pessoas, ou a fração de pessoas, né, que estão estudando, tá? Então, isso, U é a fração de pessoas que dedicam seu tempo aos estudos. Se não existe ninguém dedicando tempo aos estudos, então todo mundo está trabalhando, capital humano é igual a mão de obra, que é igual a população, tá? Então, é uma função de produção que não vai ter capital humano, vai ser igualzinho a função de produção do modelo de solo com progresso técnico, tá? E como é que se dá essa acumulação do capital? Ela é feita aos longos dos anos, né?
por essa taxa U, que é o ano adicional, né, que as pessoas passam estudando, e esse FII, isso aqui, é um FII, é o retorno desse ano adicional de estudo, tá? A gente pode ver isso, né? Então, por exemplo, o estoque de capital humano, né, ele vai ser, né, aproximadamente, porque aqui é uma função, né, seria composto esse retorno, né, ao longo dos anos, né, mas aqui a gente está com exponencial, né, o retorno de um ano adicional de estudo é a quantidade de anos de estudo vezes os trabalhadores, né. Então, se a gente pegar, né, usar esse operador logaritmo, né, esse ln natural que a gente vem usando, e passar nessa equação, a gente fica com essa equação linearizada, como a gente tem aqui, né, que o ln do capital humano, né, como é um logaritmo nesperiano, logaritmo natural, o exponencial cai, né, e fica só o exponente, né, φ, mais ln de L. E se a gente derivar, né, ln do capital humano em relação aos anos de estudo, ao tempo de estudo, a gente tem o φ, né? E qual que é a interpretação disso? É o retorno de um ano adicional de estudo, tá? Bom, nessa versão do modelo de capital humano de Lucas, né, a gente está considerando esse tempo dedicado à educação como uma variável exógena, que não é dada no modelo, tá? Então não pode ser influenciada. E aí o que vai acontecer? Nesse caso, o capital humano por trabalhador, que é esse Hzinho, né, que é o capital humano dividido pelo número de trabalhadores, ele vai ser constante. Tá? E como é que a gente vê isso? Porque o U é constante, né, se ele é exógeno, ele é constante, ele é dado, e o φ, né, a gente também está assumindo aqui que é constante, tá? Ou seja, que de um período para o outro não vai mudar o retorno da educação, tá? Aí o que vai acontecer, né? Se isso for verdade, a gente pode reescrever, né, a função. Não, de qualquer forma, a gente pode reescrever a função de produção do trabalhador, né, qualificado, e ela aqui vai ser muito parecida com a função de produção por trabalho efetivo, tá? Então, aqui, olha, o produto por trabalhador, que é o produto dividido pelo número de trabalhadores, é o capital dividido por trabalhador elevado a alfa, né? A tecnologia vezes o capital humano dividido por trabalhador elevado a 1 menos alfa, que vai ser o quê? Vai ser o capital por trabalhador elevado a alfa, a tecnologia vezes o capital humano por trabalhador, tudo isso elevado a 1 menos alfa. Agora, se a gente está falando de função do trabalhador qualificado, né, o produto por trabalhador qualificado, aí vem que aqui é 2 tios, que é para separar do por trabalho efetivo, mas que vai ser muito parecido também, né? O que ele vai ser? Vai ser o produto dividido pela tecnologia, né, o capital humano por trabalhador vezes o número de trabalhadores, tá? Que isso vai ser a mesma coisa que que o produto por trabalhador dividido pela tecnologia vezes o capital humano por trabalhador, tá? E aí, quando a gente fizer essa divisão, vai ser na mesma coisa aqui, essa parte vai desaparecer, porque a H dividido por AH é 1, elevado a 1 menos alfa é 1, multiplicando, vai ficar só isso, né? Então, a gente vai ter o capital por trabalhador qualificado elevado a alfa, né? Vai dar o produto por trabalhador qualificado, que é isso aqui que a gente tem, né? Produto por trabalhador qualificado é uma função do capital por trabalhador qualificado, tá? E essa função é ponderada por alfa, tá? Agora, aqui a acumulação de capital vai ser como no modelo de solo com progresso tecnológico, né? Vai depender da capacidade de investimento, né? E da taxa de depreciação aumentada do capital, tá? Então, o capital por trabalho qualificado vai variar no tempo, de acordo com a capacidade de poupança dessa economia, né? Em termos do produto por trabalhador qualificado, e
da depreciação aumentada do capital, né, que é o progresso tecnológico, crescimento populacional e depreciação física do capital, que agora é esse capital por trabalhador qualificado, né. Bom, então aqui é a mesma coisa que vai acontecer que acontecia antes, né? O estado estacionário vai ser definido quando? Quando esse K2 ponto for igual a zero, ou seja, quando a capacidade, né, de financiar os investimentos iguala a necessidade de financiar os investimentos. Nesse momento, o capital para de crescer, né, ele estabiliza, por causa daquelas hipóteses de retorno marginais decrescentes, né, e do capital. Né, o que vai acontecer? Ele vai crescer, crescer até que uma hora ele vai estabilizar, né? E, e aí em diante a gente atinge, né, o nível de capital para o trabalho qualificado de longo prazo, né? A gente vai ter esse estado estacionário como estado de longo prazo, né? Então, quando a economia é nova, ela está aquém do capital, né, de estado estacionário. Aí, conforme ela vai amadurecendo, ela vai chegando mais próximo desse capital. Se ela pular, se ela investir demais, o que, que vai acontecer? Ela vai voltar para esse equilíbrio de longo prazo. Por quê? Porque a sua capacidade de financiar o capital vai estar menor do que a necessidade de financiar o capital. Tá? Então, quando isso acontece, né, a gente tem essa igualdade, agora que o produto está escrito, né, de acordo com a função de produção por trabalho, por capital humano, né, e quando isso acontece, né, a gente sabe já, né, já fizemos várias vezes, não vou fazer de novo, né, que o estado estacionário capital para o trabalho qualificado, né, ele vai depender do quê? Da taxa de poupança, do crescimento tecnológico, crescimento populacional, da depreciação física do capital e do parâmetro-alvo, tá? Então, o produto por trabalhador qualificado também vai depender da mesma coisa, né, só que agora vai ser igual capital para o trabalho qualificado de estado estacionário mais elevado a alfa, né, que é por definição, e o produto por trabalhador, ele vai ser, né, o produto por trabalhador qualificado, né, mas também vai depender do capital humano, do nível de capital humano por trabalhador e da tecnologia, tá? Então, qual que é a implicação desse modelo, tá? Primeiro, né, essa parte aqui a gente já tinha antes. Então, países com maior taxa de poupança, com maior progresso tecnológico, com maior taxa de poupança é mais rico. Maior progresso tecnológico é ambíguo, porque de um lado ele tem efeito negativo, do outro ele acumula mais tecnologia. Como a tecnologia, né, vai acumulando sempre, então, o progresso tecnológico, o efeito negativo é menor, acho que no líquido é positivo. Crescimento populacional é negativo, depreciação física do capital é negativa e capital humano por trabalhador é positivo. Tá? Então, o que difere aqui é que agora, né, o capital humano, quanto mais as pessoas investem, né, em seu capital humano, mais rico é o país, né? Bom, só que ainda é, aqui ainda a gente vai falar só dessa questão do estado estacionário, tá? Agora a gente pode olhar para esse modelo de Lucas de uma forma diferente, né? A gente pode permitir, né, que o varie, né, que a taxa de crescimento do capital humano varie, tá? Então agora vamos esquecer o progresso técnico e vamos fazer uma função de produção onde a gente tem capital físico, capital humano e capital humano por trabalhador, né? Certo? E nessa função, o capital humano é aumentador de trabalho, né? Assim como era a tecnologia no modelo de solo, tá? E agora a gente vai fazer com que a taxa de crescimento do capital humano possa variar, né? Então a gente vai ter aqui a equação de acumulação do capital humano, né? Que ela vai nos dizer que a taxa de crescimento do capital humano depende do tempo que as pessoas gastam
se qualificando, estudando, né? Então, ela pode aumentar com o tempo, né? Quer dizer, a taxa de crescimento do capital aumenta com o tempo, né, destinada à acumulação do capital, tá? E a função de produção? Bom, a função de produção, por trabalho qualificado, ainda vai ser a mesma, né? A única diferença aqui é que a gente não tem mais a tecnologia, mas a ideia é mesmo a mesma. O capital físico por trabalho, né, qualificado elevado a alfa é o produto por trabalho qualificado. Tá? Então, o produto por trabalhador, o que ele vai ser? Né? Ele vai ser H capital físico por trabalhador qualificado elevado a alfa. Por quê? Né? Porque o produto por trabalhador é H produto por trabalhador qualificado. Né? Então, a gente só substituiu aqui essa parte. Tá? Né, por definição aqui, seu produto por trabalhador é Y sobre L, e o produto por trabalhador qualificado é Y dividido por HL, né? O que é então Y? Y é H vezes Y2 tios. Né? Então, por isso a gente tira essa igualdade aqui. Bom, daqui a gente vê, né? Oi, pulei muito. Vamos voltar. Daqui o que a gente vê, né? Bom, se a gente quiser saber a taxa de crescimento desse produto por trabalhador, né, o que a gente pode fazer? A gente pode linearizar e diferenciar. Né? O que é linearizar? Linearizar é usar o operador, né, logaritmo natural, tá? Eu vou ficar com ln de y é igual a ln de h mais alfa ln de k tio, né, que é o capital físico por trabalhador qualificado, tá? E diferenciar, derivar em relação ao tempo. E é isso que a gente faz, né? Aqui linearizamos essa equação, então ln de y é igual a ln de h mais alfa, ln de k tio, né? Diferenciando, a gente tem o quê? Que é a taxa de crescimento do produto, né? Por quê? Porque a diferença do ln de y é 1 sobre y derivada de y no tempo. Então, a taxa de crescimento do y, né, é a derivada do ln de y no tempo, tá? Isso vai ser a mesma coisa por capital qualificado, por capital humano qualificado, né? Por capital humano por trabalhador, né? Então, capital humano por trabalhador, taxa de crescimento, capital humano por trabalhador, mais alfa, taxa de crescimento, né, do capital físico por trabalhador qualificado, tá? Agora, no estado estacionário, a gente sabe que o capital físico não vai variar, ele é igual a zero. Ou seja, no estado estacionário, que é o que a gente chama de equilíbrio de longo prazo, né, a taxa de crescimento do capital por trabalhador vai igualar a taxa de crescimento do capital humano por trabalhador, que é essa quantidade de tempo que as pessoas dedicam ao estudo. Né? Esse resultado tem uma implicação para a política. Né? Que implicação que é essa? Né? Que se fazer, né, política que incentiva ou que financia um aumento permanente de tempo gasto da acumulação de qualificação gera um aumento permanente no crescimento do produto por trabalhador. Tá? Então, aqui, olha, tem como, né, o governo afetar a taxa de crescimento do produto, que já é uma novidade para a gente. Até agora, não era isso que acontecia, né? Esse progresso tecnológico caía do céu, a gente não sabia como afetava, mas agora não, agora parece mais razoável. Tempo de estudo, põe uma lei aí, mantém as crianças até 15 anos de idade na escola, né? Ou, né, aumenta o acesso a universidades, né? Ou outras políticas que a gente pode fazer agora, olhando esse modelo de um novo ângulo, né? E isso daí vai afetar o crescimento de longo prazo dos países. Quer dizer, os países podem crescer, né, de acordo com a política que
o governo faz para a sua sociedade, tá? Aqui umas considerações finais, né, que a gente pode ter duas visões alternativas desse modelo de Lucas, né? Uma é que a gente pode pensar nele como um modelo de dois setores. Que setores são esses? Um é o setor educacional. O que ele produz? O setor educacional produz capital humano, né? Que é assim, como as universidades, que produz pesquisa, ensino, extensão, né? Tudo isso, né? Pesquisa, né? Traz novos conhecimentos, ensino, qualifica os alunos para trabalhar, extensão também, né? Pode qualificar, ou pode potencializar também as tecnologias. E aí tem o setor de firmas que produz bens e serviços, né? O setor educacional produz conhecimento que pode ser usado nos dois setores, né? Tanto para produzir mais conhecimento, como para o setor de produção. E a função de produção do setor educacional é a equação de acumulação do capital humano, tá? Já as firmas produzem bens e serviços usados para consumo e investimento a partir do capital físico e do capital humano, tá? A segunda alternativa é olhar, né, esse U, que é a taxa de crescimento do capital humano, como sendo o número de trabalhadores no setor educacional. Tá? Então, você tem o trabalhador do setor educacional, um menos o trabalhadores nos outros setores. Tá? E esses trabalhadores do setor industrial, eles geram conhecimento que aumenta a eficiência dos trabalhadores no setor de produção de bens e serviços. Tá? Então, essa tecnologia, né, que esse conhecimento que é produzido, né, pelos trabalhadores do setor educacional, ele é essa, né, esse conhecimento, é uma tecnologia aumentadora de trabalho, tá? E aí a gente tem, então, aquela, né, equação de acumulação do capital, que depende da quantidade, né, de tempo que as pessoas investem em capital, né? Então, aumentar a produção de trabalhadores na universidade aumenta a eficiência dos trabalhadores, né? Com o mesmo, aumenta o produto com o uso do mesmo insumos, né? E aí esse crescimento, né? Crescimento do conhecimento depende do número, vai depender do número de trabalhadores na universidade, tá? A última consideração que eu queria fazer para vocês, que eu acho que é interessante esse modelo, por isso que eu gosto de dar o. Apesar desse modelo ser mais antigo do que o modelo do Mangue Homer Way, eu gosto de falar desse modelo depois do Mangue Homer Way. Por quê? Por causa dessa característica aqui, que ele fica muito bem, né? Ele é um modelo que ele encaixa muito bem nesse período que nós estamos aqui do aprendizado, tá? De vocês. Por quê? Porque ele é um modelo, né, que tem todas aquelas condições de modelo de solo, né? Quais condições são essa, né? Tem o que afeta o produto a longo prazo, é a taxa de poupança, é a taxa de crescimento do capital humano, né? Vai ter retornos constantes à escala, tanto é que a gente usou aquelas questões né, para derivar o capital para o trabalhador, para derivar o produto para o trabalhador e para derivar o produto para o trabalhador qualificado, a gente usou retornos constantes de escala, né? Mas ele também tem qualidades de modelo AK, que é o próximo modelo de crescimento que a gente vai ver, e ele já é um modelo de crescimento endógeno, aonde, né, a questão do crescimento, ela é decidida dentro do modelo. A gente começa a entender como é que esse crescimento, como é que esse progresso tecnológico, ele acontece. E aqui a gente começa também, né, ele tem essa característica, né, como a gente viu essas versões alternativas, tem essa característica de tentar entender como é que esse progresso tecnológico acontece, né, ele tem lugar, né, para acontecer, ele tem jeito para acontecer, né? Ele não cai do céu mais, né? A gente está vendo aqui que o governo precisa investir, né? Ou dar condições para que haja investimento, né? Tanto da oferta como, né, da demanda por esses serviços educacionais, mas que também tenha condições, né, para fazer pesquisa, né? Então, que tenha acesso, né, aos materiais, tenha acesso
às tecnologias, tem acesso, né, à colaboração com outros pesquisadores, tanto dentro do país quanto fora, né, e fora é super importante também para países que estão mais longe da fronteira do conhecimento, né, porque quanto mais contato, mais próximo você vai ficar da fronteira do conhecimento. Então começa a ter, né, uma história aqui por trás desse, desse crescimento, né, de longo prazo. Ele não chega aqui à toa, ele não cai do céu, ele não é um maná que cai do céu. Nós conhecemos a história bíblica, né, que Moisés tirou o pessoal do Egito, né, o povo prometido, mas eles estavam passando fome, né, e eles começaram a rezar e começou a comida, começou a cair do céu, né. Então, assim é no progresso do solo, assim é no modelo do solo com progresso técnico, né. A tecnologia começa a cair do céu, ninguém entende como é que essa tecnologia vem. Aqui não. Aqui as pessoas entendem, né? Começam a entender. Tem uma história aqui por trás, que é uma história do setor de educação, que é uma história de investimento em universidade, né? E isso é muito interessante, porque a gente já estava dizendo para vocês, né? Eu já estava dizendo para vocês na aula passada, sobre essa questão, né, que eles chamam de brain drain. O que é brain drain? Que os países, né, mais envolvidos, os países mais ricos, eles também, né, têm políticas de trazer pessoas qualificadas, pessoas que têm potencial, né, ou que têm reconhecimento já, tanto para trabalhar no setor produtivo, como também para trabalhar no setor educacional. Aí a gente vê diversas situações de alunos que vão para estudar em outros países e não voltam, ou de pesquisadores que começam a ter sucesso e são chamados para outros países, né? Então, isso faz com que os países cresçam também, né? E tá aí, né, tudo muito relacionado, tá? Então, voltando aqui só para a gente fechar, que eu acho que eu já divaguei demais, né? Como no modelo de solo, né? A taxa de poupança de crescimento do capital humano afeta o nível de produto para o trabalhador de longo prazo, que é o estado estacionário, porém, somente o crescimento do capital humano afeta o crescimento do produto. Tá? Uma coisa é o nível, esse aqui é o nível depende da poupança, do tempo dedicado à acumulação de capital humano, do estoque de capital humano por trabalhador. Tá? Esse é o nível do produto, né, por trabalhador, tá? Mas a taxa de crescimento desse produto é essa quantidade, né, de tempo dedicada aos estudos, ou o número de trabalhadores dedicados à produção do conhecimento, né? Então, tem essa característica de modelo AK, voltando também aqui, para a gente começou a falar disso, né? Esse modelo já tem essa característica de modelo AK, que é que esse conceito mais amplo de capital, que é esse capital, né, não só o capital físico, mas também o capital humano, né? Ele vai apresentar produto marginal constante. Agora não é mais decrescente, é constante. E é isso que traz a característica de AK, né? Então, isso que faz que seja possível gerar endogenamente crescimento do produto por trabalhador persistente através de criação de conhecimento nas universidades, pesquisa, ensino e extensão. Tá bom, gente? Eu postei as notas do dia, as notas de aula, tá? Se vocês quiserem acompanhar. E eu tinha prometido também um vídeo, né, sobre o relatório, né, de crescimento do Banco Mundial de 2019, e eu vou fazer esse vídeo e vou postar lá para vocês. Abraços e até mais.